Alô você, sou o professor Gilberto de Geografia. E nessa aula, a urbanização do Brasil, você vai ter uma aula diferente, uma aula dinâmica, uma aula polêmica, onde eu estarei colocando assuntos super atuais para vocês. E olha, você que está aí em casa se preparando para fazer o Enem, para fazer o vestibular, esse assunto é o que mais tem caído nos últimos anos nas provas do Enem e também nas provas vestibular Brasil afora. Portanto, preste atenção, que você vai gostar dessa aula e você vai saborear uma aula diferente, onde estaremos retratando a urbanização do Brasil. Bem, quando se fala cidades, nós ficamos pensando, mas professor Gilberto, o que é uma cidade? Um aglomerado de pessoas, prédios, semáforos, prédios públicos, shopping e etc. Cidade é isso. Só que eu vou explicar para você, futuro acadêmico, o que nós chamamos de cidade no Brasil. Vejam bem, no Brasil, cidade são todas as sedes político-administrativas de cada município. Portanto, no Brasil nós temos 5.570 cidades. Temos 5.570 municípios. Pode ser o maior, pode ser o menor. Quer ver? Desses 5.570, qual é a maior cidade? São Paulo. 12.200.000 habitantes. Desses 5.500 municípios, desses 5.570 cidades, qual é o menor município em população? A menor cidade. Ela é mineira. Apenas 780 habitantes. Serra da Saudade. Portanto, entenda você que no Brasil, cidade é toda a sede político-administrativa de um município. Mas, professor Gilberto, quando surgiram as primeiras cidades no mundo, como foi que aconteceu tudo isso? Vou te explicar. Vamos pegar há 3.000 anos antes de Cristo, lá na chamada região da Mesopotâmia. Mesopotâmia quer dizer região entre rios. De um lado o rio Tigre, do outro lado o rio Eufrates. Aquela região praticamente desértica, onde parte dela hoje é o país de nome Iraque. Ali, como também no vale do rio Nilo, no território do Egito, como eu falei, há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, o homem, até então, ele era nômade. O que quer dizer ser nômade? Ser nômade é você ficar pulando de galho em galho. Ser nômade é você não se estabelecer em lugar nenhum. Porque lá naquela época, o homem, para ter a sua sobrevivência, ele vivia coletando, ele vivia caçando. Em nenhum momento ele parava em algum lugar. Ele precisava buscar sempre a sua sobrevivência através da caça, através da coleta. Pois bem, lá naquela época, o homem começou a ver que naquelas áreas desérticas da antiga Mesopotâmia e também próximas ao rio Nilo, ele começou a descobrir maneiras de fazer irrigações naquelas áreas desérticas. Ele começou a ver que aquelas áreas secas, agora irrigadas, dava para plantar, dava para cultivar. E ele começou a ver que ele plantando, ele tinha o retorno, ele tinha a colheita. E ele começou a ver que não precisava ficar coletando, não precisava ficar caçando, vivendo de uma forma nômade. Portanto, a partir daquele momento, com
a descoberta da agricultura e técnicas agrícolas, ele começou a se estabelecer num determinado lugar. Ele passou a ser sedentário. Agora eu tenho certeza que você que está aí assistindo essa aula, sedentário então, professor, é aquela pessoa acomodada, parada, que não faz um exercício físico, que não gosta de agito, é sossegada. Sim, sedentário é a pessoa parada, é aquela pessoa que se estabelece em algum lugar. E do momento que o homem deixou de ser nômade e se tornou um sedentário, é que surgiram as primeiras cidades, isso há 3.000 anos atrás, ou seja, 3.000 anos atrás, né? 3.000 anos antes de Cristo, portanto, hoje, há mais de 5.000 anos, é que surgiram as primeiras cidades lá na Mesopotâmia e também em áreas margeando o rio Nilo no Egito. Pois bem, quando se fala de urbanização, eu vou colocar para vocês, primeiro, uma diferença entre o que é urbanização e o que é crescimento urbano. O que é urbanização? Urbanização é justamente um processo onde a população que vivia, na sua maioria, no meio rural, deixa de viver no meio rural e passa a viver no meio urbano. Isso é urbanização. É a maioria da população, né, de um país, de um estado, de um município, viver, evidentemente, na cidade. E é o que aconteceu no Brasil. O Brasil passou a ter uma urbanização de fato a partir dos anos de 1970, que daqui a pouquinho nós vamos falar, que podemos dizer que o Brasil entrou nesse processo de urbanização. Ele passou por esse processo onde o que era, na sua maioria, rural, passa a ser, da maioria, urbano. E o crescimento urbano? Qual que é a diferença para com a urbanização? Crescimento urbano, está falando, é o crescimento das cidades, a expansão das cidades. E esse crescimento das cidades, essa expansão das cidades, ela acontece sempre da forma como? Horizontal. Horizontal. As cidades vão crescendo para, evidentemente, todos os lados, e com isso, esse crescimento urbano ocorre um aumento da área, pegando cada vez mais o espaço geográfico. Professor, e as cidades? O que acontece nas cidades? Olha, local de intensos fluxos. É na cidade que nós temos o grande fluxo de pessoas. São nas cidades que nós temos o grande fluxo de informações. É nas cidades que nós buscamos grandes conhecimentos. É nas cidades que nós temos vários tipos de serviços, na educação, na saúde, na segurança, tá? Em todos os aspectos. É na cidade que nós temos um grande fluxo de mercadoria. É o comércio, é a prestação de serviço, é o fluxo de mercadoria de todas as formas. E agora, você vai entender a origem das cidades. E essa origem das cidades, você que está me assistindo agora, você pode pensar assim, poxa, professor, a minha cidade é do tipo tal. A minha cidade teve a origem da seguinte maneira. Preste atenção. Vem para cá. Existem dois tipos de cidades com relação à sua origem. O primeiro tipo são as cidades que nós chamamos de naturais, espontâneas. O que são cidades naturais ou espontâneas? São aquelas cidades que nascem naturalmente, espontaneamente. Quer ver um exemplo? Vamos pegar a cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Sabe o que era antigamente a cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul?
era uma fazenda de gado. E esta fazenda de gado, naturalmente, espontaneamente, essa fazenda foi se estruturando, foi crescendo, de repente surgiu a cidade de Vacaria, no interior do estado do Rio Grande do Sul. Quer ver outro exemplo de uma cidade natural ou espontânea? Lá no interior do Rio Grande do Norte, uma cidade potiguar. Também era uma fazenda de gado, currais novos. Aquela fazenda foi prosperando, 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 de repente virou uma cidade, currais novos. Portanto, as cidades naturais ou espontâneas, quer ver um outro exemplo? Vamos pegar o estado de Minas Gerais, um estado pioneiro na mineração, um estado que até hoje tem toda uma história no extrativismo mineral, lá décadas e décadas atrás, no auge da mineração no Brasil, no período colonial, evidentemente. Veja, cidades como Tiradentes, como Ouro Preto, como Sabará, como Diamantina, como São João del Rei, são todas cidades que, graças à mineração, né, aquele acampamento de mineradores, acabou se estruturando, acabou crescendo e, de repente, com o passar de anos e mais anos, viraram o quê? Cidades. Só que essas áreas de mineradores, tudo aconteceu naturalmente, espontaneamente, o seu crescimento. As cidades naturais ou espontâneas, quer ver um outro exemplo? Elas podem ter surgido do entroncamento ferroviário, do entroncamento rodoviário, ferroviário, tanto faz. Cidades que antigamente eram fortes militares, quer ver? Vamos pegar Forte de Presépio. Lá surgiu uma cidade, aonde? Estado do Pará, a sua capital, cidade de Belém. Ali era um forte, devido à proximidade para com o mar, ali deste forte que acabou crescendo, as imediações, coisa e tal, do antigo forte de Presépio surgiu a cidade de Belém, capital do Pará. Cidade de Fortaleza, capital do Ceará, também ali era um forte militar. Naturalmente, espontaneamente, acabaram crescendo e se tornando cidades. Agora, entenda uma coisa. Essas cidades naturais ou espontâneas, elas cresceram, né? De uma hora para outra, sem um planejamento prévio. E essas cidades, elas apresentam ruas estreitas, tortuosas, áreas industriais misturadas com áreas residenciais. Enfim, são cidades que não teve um planejamento prévio. São cidades que, à medida que foram crescendo, foram aumentando e aumentando e aumentando os seus problemas urbanos. Agora, para resolver esses problemas urbanos das cidades naturais ou artificiais, acabaram surgindo as chamadas cidades artificiais, cidades planejadas. E eu vou já, de cara, te contar a principal cidade artificial, a principal cidade planejada do Brasil. Que dúvida! Brasília, capital federal. Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, lá, comecinho dos anos 50, no século passado, começaram a arquitetar aquela que passaria a ser a capital do Brasil, a cidade de Brasília. Agora, vocês ficam me perguntando, mas professor, Brasília foi a primeira capital do Brasil? Não. Brasília é a terceira capital do Brasil. Lembra um pouquinho de história? Primeira capital do Brasil foi a cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, cidade litorânea. Segunda capital do Brasil foi a cidade do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, também litoral. A ideia do presidente da época, o JK, Juscelino Kubitschek, era tirar o Brasil, a capital do Brasil, das proximidades do litoral. Por que tirar a capital do Brasil da proximidade do litoral? Primeiro, era necessário que o Brasil tivesse uma capital numa área geograficamente bem localizada para os quatro cantos do território brasileiro.
E segundo, desvincular aquela ideia que a capital do Brasil tinha que ser litorânea. Desvincular aquela ideia de que quanto mais próximo ao litoral, nós tínhamos o rabo preso com coroa portuguesa, com outros países mundo afora. Nós tínhamos que ter uma interiorização. E mais, nessa interiorização, levar o desenvolvimento para com o território do Brasil, que até então era muito voltado ao seu litoral. Você pode ver que até hoje, se nós pegarmos as maiores cidades do Brasil, elas estão da faixa de litoral brasileiro, de norte a sul, até 200 quilômetros território Brasil adentro. A maior parte das cidades brasileiras, as maiores, estão nos 200 quilômetros, no máximo, né, de distância do litoral. E claro, Brasil, nas partes mais interioranas, temos ainda cidades grandes, temos Goiânia, temos Cuiabá, temos a própria Brasília, cidades que estão muito mais que 200 quilômetros do litoral. Então a ideia do JK na época era desvincular a capital federal do litoral. Ah, um detalhe. Aí vocês vão me falar assim, mas professor, lá no século XVI, primeira capital do Brasil, Salvador. Salvador, então, é uma cidade natural ou espontânea? É uma cidade histórica, Pelourinho e assim por diante? Outros, arquitetura barroca, etc. e tal? Aí vocês não vão acreditar. Mas Salvador, eu estou falando da época. Salvador é uma cidade artificial, uma cidade planejada. Lá do século XVI, evidentemente, claro que no passar dos anos, esse planejamento ele acabou meio que ficando esquecido e é uma cidade que apresenta vários problemas, né, urbanos. Pois bem, as cidades... Quer ver um exemplo? Agora vamos pegar o século passado, século XX. Sabe qual foi a primeira cidade artificial planejada do século passado, século XX? 1930, Goiânia. Goiânia é uma cidade artificial planejada. Foi justamente criada por arquitetos, por urbanistas, né, para ser a capital do estado de Goiás. Só que a ideia inicial é que Goiânia chegasse a uma população total de, no máximo, 50 mil habitantes. Hoje, Goiânia está com 1.500.000 pessoas. 30 vezes mais o que foi planejado inicialmente. Mas, volto a frisar, a principal cidade artificial, a principal cidade planejada, sem dúvida alguma, Brasília. Só que Brasília, que começou a ser construída em 1955, inaugurada 5 anos depois, 1960, para ser a capital político-administrativa do Brasil, com toda uma modernidade, também pudera, né? Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, só podia ter uma coisa bonita, moderna. Como eu disse, a ideia era que tivesse até, no máximo, 500 mil habitantes. Sabe qual que é a população atual de Brasília hoje? 3 milhões de pessoas. 6 vezes mais o que Oscar Niemeyer e Lúcio Costa planejaram. E te digo mais, muito bonito a cidade de Brasília, só que nos arredores de Brasília começaram a surgir povoados, vilarejos, naturalmente, espontaneamente. O que no meio foi planejado de forma artificial, nos arredores, de uma forma desordenada, surgiram naturalmente, espontaneamente, o que nós chamamos das cidades satélites de Brasília, cheias de problemas urbanos, como, por exemplo, Sobradinho, Santa Luzia, Gama e outras tantas. Mais uma dezena de cidades que apresentam
vários problemas urbanos. E as cidades artificiais ou planejadas, que têm o seu papel, que é esse planejamento prévio, começando do zero, justamente para que amanhã depois nós não tenhamos tantos problemas urbanos, com esse crescimento maluco que teve Brasília, como teve Goiânia, como eu falei, hoje essas cidades artificiais ou planejadas apresentam inúmeros problemas urbanos também. Aí vocês vão me falar, professor, e a cidade, a nossa capital do Paraná, a cidade de Curitiba? Aonde se encaixa Curitiba? Natural ou espontânea ou artificial planejada? E agora? Vou te explicar. Era um vilarejo, era um povoado, onde as pessoas chegaram lá em Curitiba, vindas do litoral do Paraná, à procura de ouro, de pedras preciosas. E essas pessoas gostaram da região, foram ficando. E de repente surgiu aquele vilarejo, aquela vila, com o nome de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. Curitiba é um termo indígena e quer dizer Curitiba. Muitos pinheiros, muitas araucárias. Portanto, qual que é o nome da padroeira de Curitiba? Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. E a cidade de Curitiba, que nasceu naturalmente, espontaneamente, a partir de mineradores que chegaram na busca de ouro e pedras preciosas, naturalmente, espontaneamente, surgiu essa cidade. Mas que século passado, principalmente ali anos 70, anos 80, anos 90, a visão de certos políticos fizeram com que essa cidade artificial ou espontânea passasse a ter um outro aspecto. Com programas como, por exemplo, lixo que não é lixo não vai para o lixo. Curitiba não tem metrô porque existe uma canaleta que é por onde passam os ônibus urbanos e carro nenhum. É ônibus somente. Curitiba, que tem mais de 20 parques, é uma cidade exemplo na questão ecológica para o Brasil e para o mundo. Curitiba, em poucos anos, se tornou uma cidade artificial, uma cidade planejada. Mas lembre-se, no seu berço ela é natural ou espontânea. E essa mudança aconteceu sim devido à visão futurista de políticos que tiveram a oportunidade de serem prefeitos durante algumas décadas. Pois bem, e os fatores da urbanização, professor? O que motivou a urbanização no Brasil? Uma coisa eu te digo, a urbanização no Brasil é tardia. A urbanização no Brasil começou atrasada, se comparada à Europa, à Ásia, à América do Norte. Por que isso? Porque o Brasil era um país colônia. O Brasil era um país que a preocupação era extrair aqui os produtos primários e serem levados para onde? Para a coroa portuguesa. No momento que nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, aqui no Brasil, nós éramos um país somente exportador de produtos primários. Nada aqui era industrializado, nada aqui ficava para ser manufaturado. Também nós não tínhamos tecnologia. Aí, com o término da Primeira Guerra Mundial, o Brasil passou a ter problemas para a importação de produtos acabados, de produtos industrializados. Isso depois da Primeira Guerra Mundial. Aí o Brasil já começou a acordar. Opa, peraí, temos que começar a fazer alguma coisa diferente. Aí veio anos 30, era Vargas, o Brasil começou a se industrializar. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. Aí começou a ficar mais difícil ainda a importação de produtos industrializados. Te digo uma coisa, a dor ensina a gemer, não é assim que se fala? E a dor ensina a gemer, e foi essa dor que ensinou a gemer que acordou o Brasil que era necessário começar a industrialização. Aí veio a indústria metalúrgica, aí veio a indústria
automobilística e o Brasil começou a se industrializar. Isto, principalmente, a partir da segunda metade do século passado. E industrialização tem uma relação direta com a urbanização. Aonde tem indústrias, a cidade com certeza cresce. Portanto, fatores da urbanização, a industrialização no Brasil, mesmo tardia, ela começou a acontecer. E, como eu disse, industrialização tem relação com urbanização e as nossas cidades, que até então eram poucas, com a industrialização, as nossas cidades começaram a crescer, começaram a se desenvolver. Outro fator da urbanização, qualquer vestibular, qualquer ano de provas do Enem, não teve um que não caiu sobre o êxodo rural. Mas, professor, o que é êxodo rural? Vou te explicar. Êxodo rural é uma migração. Eu tive a oportunidade de fazer parte desse êxodo rural. Eu tive a oportunidade de fazer parte desta migração. Quer dizer, eu quando criança morava no meio rural. Lá pelos 10 anos, deixei o meio rural, fui para o meio urbano. Fiz parte desse êxodo rural. Êxodo rural é a saída do homem do campo, cujo destino é a cidade. Mas por quê? Por que o homem deixou o campo, o êxodo, deixou o campo e foi para a cidade, esse chamado êxodo rural? Olha só, aqui na sequência, vou te colocar. Primeiro, mecanização agrícola. Anos 60, 70, 80, o arado de tração animal ficou coisa do passado. A enxadinha de capinar ficou coisa do passado. A foice ficou coisa do passado. Por quê? Mecanização agrícola, a mão de obra braçal foi deixando de lado. A máquina foi ocupando a mão de obra humana. E muita gente no meio rural que trabalhavam de forma braçal, perderam o emprego, foram para onde? Professor Gilberto, foram para a cidade. Fator da urbanização. Depois vem a concentração fundiária. Você sabe o que é concentração fundiária? Se você não sabe, vai saber agora. Concentração fundiária. Uma coisa eu digo para vocês. Preste bem atenção ao que eu vou falar. No Brasil, muitos não têm terra nenhuma, poucos têm muitas terras. O que quer dizer isso? Quer dizer que as terras no território brasileiro estão concentradas nas mãos de poucos. Poucos têm muitas terras, poucos é relativo a poucas pessoas. Poucas pessoas, muitas terras, os chamados latifundiários, e muitas pessoas, os chamados minifúndios, as muitas pessoas, os chamados minifúndios, têm poucas terras. Então o grande, muitas terras, e o pequeno, poucas terras. Portanto, a concentração fundiária. Agora eu te digo uma coisa. A tua terra é um pedacinho pequenininho lá no interior. Tua família já está grande. Como é que você vai sobreviver daquela área pequenininha? O grande veio, foi engolindo os minifúndios, fiquei sem terras. Vou para onde? Vou para onde? Vou para a cidade. É um dos fatores também da urbanização. E depois, tem mais. Crescimento vegetativo. Mas, professor Gilberto, o que é crescimento vegetativo? É um fator de urbanização? Sim. Crescimento vegetativo é a relação do número de pessoas que nascem com o número de pessoas que morrem. Evidentemente que no Brasil esse crescimento vegetativo ele é positivo. Ou seja, você fazendo uma relação entre nascimentos e óbitos, é óbvio que na proporção entre nascidos e pessoas que morrem,
o crescimento é positivo porque nascem mais pessoas do que morrem. Portanto, se nascem mais pessoas do que as pessoas que morrem, é óbvio que o crescimento vegetativo fica mais gente. Para quê? Para aumentar as cidades. E depois, um fator da urbanização. Por que as pessoas saíram do meio rural, foram para a cidade? Claro que, infelizmente, muitas iludidas que a cidade é vida melhor, a cidade lá a gente tem lazer, tem vida boa. Não, a história não é bem assim. Olha, aquelas pessoas que deixaram o trabalho braçal lá no meio rural e foram para a cidade, sem estudo, sem conhecimento, sem nada. Sabiam sim pegar a enxadinha de capinar, sabiam sim conduzir um arado de tração animal. Foram fazer o que lá na cidade sem qualificação nenhuma? Foram para a cidade, sim. Contribuíram para o crescimento da cidade. Mas foram para a cidade por quê? Sonhando que os dias seriam melhores, sonhando em melhores condições de vida. Daqui a pouquinho você vai ver que alguns se deram bem, mas na sua maioria, não. Então esses são os principais fatores da urbanização, os principais fatores que fizeram com que as nossas cidades tivessem um maior crescimento, tardio sim, mas nos últimos anos tivessem um grande crescimento, uma grande explosão demográfica. Principalmente a partir do ano de 1970, quando o Brasil deixou de ser um país genuinamente rural para um país genuinamente urbano. Né? Ou seja, a chamada urbanização passou a acontecer de fato a partir dos anos 70. Hoje, os nossos 211 milhões de brasileiros, 86% deles moram em cidades. Apenas 14% das pessoas moram atualmente no meio rural, isso no território brasileiro. Pois bem, e agora? Eu vou começar a contar para vocês. Foi muito bonitinho explicar sobre o que são cidades, como se deu os fatores da urbanização no Brasil. E é claro que começaram a aparecer problemas. Com o inchaço das cidades, é evidente que os problemas teriam que surgir. E vamos começar falando, um termo até engraçado de falar, né? Macrocefalia urbana. Mas professor, macrocefalia urbana, o que é isso? Quer ver eu te dar um exemplo prático? Vamos pegar a maior cidade do hemisfério sul. Ela que é a maior cidade da América do Sul. Não é só do hemisfério sul, é da América do Sul e é do Brasil também. A maior cidade é São Paulo. Como eu disse, atualmente 12 milhões e 200 mil habitantes. Macrocefalia é. Vocês sabem que há décadas e décadas atrás, muitos migrantes foram para São Paulo. Iludidos por dias melhores, iludidos por melhores condições de vida. Principalmente quem? Nordestinos. Hoje vá para São Paulo, para você ver a cidade de São Paulo e região metropolitana. Boa parte das pessoas são nordestinos e descendentes de nordestinos. É o êxodo rural, né? É o êxodo rural. E essa macrocefalia tem a ver com os migrantes. Vou dar o exemplo de São Paulo. Tem a ver com os imigrantes que foram para São Paulo, achavam que tudo era maravilha, que iriam se dar bem. Sabe o que aconteceu? Devido à carência de conhecimento técnico,
de uma mão de obra qualificada. Foram para São Paulo. Arrumaram emprego. Alguns até arrumaram. Mas empregos que não é qualquer pessoa que acaba se submetendo. O que aconteceu? Partiram para o subemprego? Aí você vai saber agora o que é subemprego. É você trabalhar de hora, é você trabalhar de forma informal. Ora você tem o que fazer, ora você não tem o que fazer. Isso é subemprego. É pessoas que fazem qualquer coisa em qualquer lugar. Isso eu defino como sendo um subemprego. E esses migrantes que foram, como eu disse, para São Paulo, estudando o exemplo de macrocefalia, utilizando como exemplo a principal cidade brasileira. Não conseguiram emprego, tinham que sobreviver, tinham que morar em algum lugar, ou se tornaram moradores de rua, ou ocuparam algum cortiço ali, abandonado, ou foram para uma área sujeita a inundação, uma área de terreno acidentado, sujeito a deslizamento, as chamadas áreas anecúmenas. O que são áreas anecúmenas? Áreas impróprias à habitação humana. Mas esses migrantes que foram para São Paulo sonhando por dias melhores, eles viram que a situação não era bem assim. Eles tinham que morar em algum lugar. E foram para essas áreas anecúmenas, sem estrutura nenhuma de saneamento, de saúde, de educação. E ali fizeram o seu barraco. Ali surgiram as chamadas favelas. Ali surgiram nada mais, nada menos do que o que nós chamamos de favelização. Isso eu chamo de macrocefalia. Pessoas que provocaram um inchaço das cidades, tanto na área central. Opa, peraí, professor, na área central? Morador de rua. Os cortiços, prédios ali abandonados, foram tomando conta. Isso é macrocefalia, que infelizmente nos últimos anos está sendo um problema sério, principalmente nas maiores cidades do Brasil. Depois vem a periferização. Você acha que aquele imigrante desempregado ou vivendo no subemprego, sem qualificação, você acha que ele teria condição de morar ali no centro? Claro que não. Ele foi ocupando áreas mais distantes do centro. Você sabe, a especulação imobiliária, quanto mais próximo do centro, mais caro vai ser o terreno, vai ser o imóvel. E justamente esses problemas urbanos com a macrocefalia provocou o que nós chamamos de periferização, o aumento das áreas periféricas das grandes cidades, ou, por que não dizer, áreas de subúrbios. Mobilidade, claro. Problemas urbanos, mobilidade, que estresse danado, engarrafamento, é o cara buzinando atrás de você, essa mobilidade, carros demais, ruas de menos, cidades naturais ou espontâneas, como eu disse, ruas estreitas, tortuosas, e as cidades crescendo, a população crescendo, o número de automóveis crescendo. É claro que poderia acontecer o quê? Um caos na mobilidade urbana. Depois, olha só, você acha que a poluição é um problema urbano? Um dos maiores. Vou colocar aqui para você, futuro acadêmico, 3 exemplos de poluição. A começar pela poluição visual. Poluição visual. As cidades hoje, você não encontra grandes placas publicitárias, grandes painéis, grandes outdoors? Sim. E o excesso de tudo isto, o que provoca? O excesso dessas placas, desses painéis, desses outdoors de publicidade, eles acabam engolindo o visual paisagístico urbano. Sim, essa parte publicitária,
de painéis, de placas e de outdoors, acaba escondendo aquela arquitetura original das cidades. E vou te dizer mais. Vamos pegar, por exemplo, o trânsito. Tá? O trânsito, você está dirigindo ali, é outdoor lá, é painel. Gente, isso aí tira a atenção dos motoristas. Sim. E mais, esse visual paisagístico, tanta publicidade, tanta placa, tanto outdoor, tanto painel luminoso, muitas vezes, vocês não percebem. Mas gradativamente isso aí vai provocando transtornos psicológicos nas pessoas. Sabia disso? Se não, agora está sabendo. É o que nós chamamos de poluição visual nas cidades, como sendo um problema urbano. E tem mais, poluição sonora. De repente, estou falando muito alto aqui, você já deve estar com dor de cabeça de repente. Baixa o seu volume, porque barulho, ruído, deixa as pessoas neuróticas, deixa as pessoas com estresse. Agora, você já imaginou numa cidade o ruído do trânsito? Você já pensou numa grande cidade o ruído das fábricas, das indústrias? As pessoas vão ficando estressadas, as pessoas vão ficando neuróticas, as pessoas vão ficando com problemas neurológicos. Portanto, poluição sonora também é um problema urbano.